Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael 47 de volta em mais um episódio do Boletim Informativo, versão outubro de 2025. E eu tenho bastante novidade para compartilhar com você. E eu pretendo fazer isso lendo aqui os tópicos principais do sumário do Boletim Informativo, tá? Temos vários itens. Vou ler um a um, porque isso fica mais fácil para quem está ouvindo e não está vendo na versão de vídeo, conseguir acompanhar. O primeiro tópico aqui da página 2 são as redes sociais e canais do RPG Next, para quem quiser consultar, acessar. Depois entra numa parte que tem um destaque amarelo, que são as novidades, né? Nossas metas da campanha do Apoia-se no RPG Next foram reformuladas. Aí temos os podcasts do último mês, que está atualizado, todo mês, né? Obviamente. Lives do último mês também. E campanha no Apoia-se, uma nova descrição, que eu quero trazer a descrição nova também lá na campanha, tá? Faz parte do Apoia-se, né? As metas e campanha, mas acabaram ficando separadas porque já estava separado isso antes. Aí nós temos o tópico de integração do Apoia-se no Spotify, para quem precisar. Playlists no Spotify, que já foi apresentado no último boletim informativo. As 8 novas cartas críticas do mês, que também foram atualizadas, já estão no ar, já estão lá na pastinha para quem tem acesso. A gente segue com as assinaturas do Patreon, tanto de músicas, quanto de mapas animados, quanto de material para o Foundry, VTT. Temos a lista de nossas vagas RPG de aluguel. Os novos livros do D&D continuam lá, à venda. Fluxograma do RPG Next, algo que já foi criado e apresentado numa versão anterior do boletim informativo. Os membros e ajudantes da equipe continuam os mesmos até agora. Obviamente temos uma listinha ali, se você quiser ajudar no projeto RPG Next, que você pode fazer. E aí, olha só, indo para os finalmente aqui do menu, vagas abertas, seja um ajudante. Não tem nenhuma vaga nova aberta, mas pretendemos contratar para uma das atividades. E eu vou explicar. Recompensas e sorteios apoia-se. Aí desse ponto em diante é para o pessoal que apoia o projeto e tem que receber essas recompensas e ver quem foi sorteado. E aí eu termino com um obrigado especial para os padrinhos e madrinhas, que também é um tipo de recompensa. E depois deixo para você ali no documento a lista de padrinhos e madrinhas que sempre é atualizado todo mês. Certinho? Então, sobre os tópicos, estou passando aqui pelas nossas redes sociais. Claro, não é só rede social, temos também o site do RPG Next, temos também o Telegram e o link do WhatsApp dos padrinhos e madrinhas, só que é um link por uma postagem do Apoia-se. Você só consegue acessar se você for padrinho ou madrinha. Beleza, então vamos lá. O que aconteceu aqui então de diferente, tá? Sobre as nossas metas da campanha do Apoia-se que foram reformuladas. A gente gastou bastante tempo e energia pensando em, primeiro, registrar uma meta atual, com a arrecadação atual, que represente o que hoje o projeto está entregando, tá bom? E, obviamente, a partir da próxima meta a ser alcançada, o que a gente tem condições de entregar. Só que antes a meta antiga, ela estava um pouco confusa porque ela só descrevia os episódios especiais, os exclusivos que você iria receber. Agora a gente passou a colocar na meta tudo que a gente está produzindo, incluindo os episódios exclusivos. Ou seja, a meta ajuda também quem não é apoiador a saber o que é que está sendo produzido pelo RPG Next, tá bom? Então vamos lá, vou ler a meta atual que está batida. A nossa meta atual ela está em torno de R$ 2.300, ou seja, a meta 2.000 batida. A próxima meta é a meta de 2.500, que ela está próximo de chegar. Mas com a meta de 2.000 batida, nós temos então 8 programas mensais sendo entregues. Então a gente está publicando 8 episódios de podcast por mês, entre eles conteúdos públicos e exclusivos para apoiadores, distribuídos entre os diversos programas do projeto, tá? Então nós temos regras do D&D, nós temos a Forja, Tarrasque na Bota, nós temos... aí temos os outros feeds também,
Neuronautas, lembrei agora, né? Neuronautas, mas também temos feeds que estão parados, não importa, tá? A gente não vai deixar a meta com texto grande. Você sabe que tem 8 episódios no feed principal do RPG Next saindo todo mês, beleza? Só que tem um asterisco aqui, ó. Pelo menos um Tarrasque na Bota continua sendo público e a gente tomou a decisão de que os Tarrasques na Bota especiais eles vão ficar exclusivos para os apoiadores. Só que eles só vão sair quando eles forem produzidos, porque os Tarrasques na Bota especiais eles não saem sempre, tá? E nem todo mês, tá? Mas a gente conseguiu acertar com a equipe tal, interna nossa. A gente então vai conseguir, e a gente vem conseguindo fazer isso, de manter pelo menos um Tarrasque na Bota por mês. Tá? Isso sem conseguir atingir as metas de pagar o editor, beleza? A gente está fazendo internamente isso. Beleza, depois eu falo mais sobre isso. Qual que é a próxima meta? Uma vez batendo a meta de 2.500, que a gente já chegou a bater, mas está variando ali, tá bom? A gente passa a ter 9 programas mensais, só que vai entrar um novo programa. O que vai entrar? Vai entrar o lançamento do PPMC, que é o Pé na Porta, Mímico na Cara. Depois eu falo um pouquinho mais, vou ter a artezinha dele para explicar mais para vocês. Falo mais sobre o que é esse programa mais para frente, tá bom? Então, basicamente é isso. De 8 programas, a gente passa a ter 9 episódios. E por ser um programa novo, o PPMC, então ele vai... inicialmente ele vai estar saindo uma vez por mês também. Ele vai ser público, beleza? A gente se deu a liberdade de poder escrever que pode ser público ou exclusivo. Depende do programa que for sair. Por exemplo, se a gente retomar o Contos Narrados, se a gente conseguir retomar o Contos Narrados, retomar o Contos Narrados com um episódio, aquele episódio é público. Se a gente retomar regras do GURPS, aquele episódio vai ser público. Apenas episódios extras que a gente faça, que dê mais trabalho, a gente deixa exclusivo para quem é apoiador do projeto, tá bom? Então essas são as metas que estão sendo alteradas, a gente alterou todas até o final. Então, por exemplo, depois o que vai acontecer? Depois que a gente chegou na meta de 10 programas mensais, vai ter a meta de 10 programas, de 11 programas, e quando a gente chegar na meta de 12 programas mensais, a gente vai estar com 2 Tarrasques na Bota, porque com a meta de R$4.000 a gente consegue garantir de pagar para um editor 2 Tarrasques na Bota. Tá? Então, entre esses 12 episódios que vai ter públicos exclusivos, a gente vai ter pelo menos 2 Tarrasques na Bota públicos. Beleza? Olha só que legal. Então a gente conseguiu trazer a meta do Tarrasque na Bota de volta para cima, tá bom? Mas ainda assim a gente precisa do dinheiro para poder pagar o editor. Não tem muito o que fazer, tá? Bom, nós temos aqui depois as metas que elas vão seguindo, né? Opa, aí. Elas vão seguindo, elas são metas só de conteúdo, tá bom? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no documento para ver se eu estou fazendo certinho. Tá, beleza. São metas só de conteúdos. E aí a gente vai aqui subindo, depois da meta de 2 episódios por mês de Tarrasques na Bota, a gente vai chegar eventualmente numa meta que tem 14 programas mensais, que a gente consegue entregar 3 Tarrasques na Bota, né? Então vai ter 11 programas no conjunto, mais 3 Tarrasques na Bota. Só que aí é para cada R$1.000 de meta que a gente atinge, a gente consegue pagar uma edição, tá? Aí nós vamos ter até a meta de 16 programas mensais de 4 Tarrasques na Bota. E são as metas que a gente conseguiu cadastrar até agora, mas a gente pode ir além. A gente consegue, se a gente passar dessa meta, a gente consegue produzir mais Tarrasques na Bota, porque até lá a gente consegue otimizar uma série de processos e está entregando mais Tarrasques na Bota, mais do que 4 por mês. Tá? E a gente nunca fez isso, tá? A gente nunca conseguiu fazer isso. E eu não estou nem falando do Tarrasques na Bota especiais, tá? Então, tudo vai depender do apoio da comunidade, porque né, para fazer esse trabalho a gente vai precisar pagar pessoas, tá? Editores, beleza? Principalmente o editor do Tarrasques na Bota, o maior trabalho é a edição, tá bom? E é o trabalho que a gente consegue pagar para alguém fazer, beleza? Bom, e aí o que acontece? Opa, acabei descendo um pouquinho demais aqui. Sobre, então, os podcasts do último mês, vamos lá? Podcasts do último mês, documentozinho, ele tá indo voltando errado aqui, não sei o porquê. Tá. Podcasts, então, atualizados no último mês. O que saiu no último mês? Saiu, então,
começando no comecinho de setembro, né? No comecinho do mês passado. O episódio público, falando sobre o Mago, a classe do Mago, lá no Regras do D&D. Muito bacana essas classes novas do livro novo de 2024, tô achando muito legal. Nós depois lançamos Neuronautas, os Espectros do Terror. Estou super curioso para poder ouvir esses programas deles, porque eu adoro filme de terror, adoro tema de terror, gosto bastante. Então, estou curiosíssimo para poder ouvir esse programa deles. Nós temos também aqui um episódio que saiu exclusivo, a classe do monge, né? Eu estou numa sequência de episódios falando sobre a classe do mês passado, né? Então, saiu um episódio só que exclusivo sobre o monge, muito bacana também o monge, minha classe predileta, né? Aí saiu também Pergaminhos na Bota, e esse aqui também é uma novidade. A gente está experimentando e parece que o primeiro experimento já deu boa e o pessoal já gostou. A gente resolveu fazer um Pergaminhos na Bota, porque o Pergaminhos na Bota nada mais é do que a gente pegar os e-mails, mensagens que a gente recebeu e fazer uma leitura, né? Fazer leitura com comentário, descontraído e tal. O que acontece? Se você pegar o Tarrasque na Bota que sai uma vez no mês, o Pergaminhos na Bota ele ficava vinculado a só o Tarrasque na Bota, sabe? E aí só a pessoa que está ouvindo o Tarrasque na Bota que vai ouvir lá no final as mensagens, os feedbacks, a leitura dos e-mails, dos comentários. E aí todos os outros programas, todos eles, ficavam sem ter esse tipo de feedback ou comentário, né? Ou a pessoa não conseguia ouvir. Às vezes a pessoa não ouve todos os programas do RPG Next. Então a gente tomou a decisão de juntar os comentários, juntar essas mensagens num programa separado chamado Pergaminhos na Bota e lançar isso separado. Eu acho que isso faz com que todos os feeds, todas as pessoas de todos os programas queiram ouvir e falar assim, ó, que legal ouvir esses comentários daquele outro programa que eu também não ouvi. Às vezes até ajuda, sabe? Tá bom? Então a gente lançou em setembro nosso primeiro Pergaminhos na Bota, versão separada, isolada, igual esse áudio aqui, igual esse boletim informativo, que é um podcast separado, um programa separado, Pergaminhos na Bota também saiu separado. A gente fez uma enquete falando... Gente, a gente fez um teste, né? Gente, o que vocês acharam? A maioria da galera votou positivamente, gostou. Então a gente está mantendo. E em outubro também já saiu, tá? Já saiu a de versão de outubro. Tá saindo aqui junto com o boletim informativo. É sempre no começo do mês, tá? Então ele já acabou saindo. Bom, outros programas que saíram em setembro. A Batalha de Streamings do Neuronautas. Nessa guerra de você ter que pagar vários streams hoje em dia, e aí, o que você faz? Também vou querer ouvir. Saiu mais... depois mudou, olha que legal, no Regras do D&D, voltando, né? Eu iniciei a leitura do capítulo 4 do livro, apresentando as origens dos personagens. Muito bacana, exclusivo também só para os apoiadores. E aí, obviamente, a gente acabou encerrando o mês. Opa, não encerramos o mês, não. Estou com uma dificuldade de virar aqui, o PDF está com um probleminha ele aqui por algum motivo. Nossa, pulou um monte de página. Por que ele pulou um monte de página, eu não sei. Vamos lá, página 8, página... ele está pulando a página 9. Tá, entendi. Ele está com algum probleminha aqui. Espera só um minutinho. Espera aí, deixa eu só... ele está com... Aqui, ó. Tá, página 8, página 9. Pronto, agora eu entendi. O zoom dele estava tão grande que estava pulando as páginas. Beleza, tudo bem, vamos manter assim. Aí nós temos aqui um episódio muito bacana. A gente lançou um Tarrasque na Bota especial, jogando o sistema Morkborg com o mestre Anderson. E eu participei até de jogador. Tava eu, acho que tava o Diego, tava o Zatoni e tava o Jonathan do Neuronautas. A gente jogou essa aventura de terror, não é pós-apocalíptico, é apocalíptico, que o apocalipse está chegando, ou está chegando, está prestes a chegar ali muito perto, e está acontecendo. Poderia ser um pré-apocalíptico, né? Então é uma aventura de terror, mas a gente não consegue levar a sério, a gente acaba brincando um pouco aqui ou ali, mas é uma aventura desse sistema diferente. Se quiser ouvir o Tarrasque na Bota especial, ele saiu público, tá? E esse Tarrasque na Bota especial público foi o último. Foi o último público
porque ele foi lançado antes da mudança das metas, tá? Então, se quiser ouvir e conferir, tá bem bacana. É um episódio só, né? Uma one shot. Depois, então, foi lançado um episódio do Regras do D&D falando sobre a classe do Paladino, que foi exclusivo, muito bacana também. Um episódio exclusivo para apoiadores. E aí sim, consegui retomar aqui os outros episódios, né? Aí saiu uma forja, porque atualmente a gente está conseguindo manter uma forja por mês. Essa forja também faz parte de uma das recompensas dos padrinhos, que é fazer um convite para o padrinho sorteado participar da forja. Dessa vez o padrinho sorteado foi o Evison, e aí ele participou desse papo falando sobre escrita colaborativa, que foi bem bacana. São programas que a gente está vindo numa série, né? Numa série de boas e más práticas no RPG. Então é uma série que pode ajudar tanto os mestres quanto os jogadores na sua mesa de RPG. Também está público para você poder acessar. E, obviamente, um episódio 2, a continuidade, né? Dando continuação na aventura Caravana para En-Arris, do sistema GURPS com o mestre Anderson. Bem bacana também se você curte esse universo, esse ambiente, né, de deserto. Beleza? E aí, sobre as lives, lembrando que regras do D&D são feitas ao vivo. O programa que é público, ele é feito também publicamente ao vivo. E quando o podcast for ser exclusivo, o programa é feito também de forma exclusiva, tá? Aí a gente compartilha o link para os padrinhos acessarem essa live exclusiva para quem tiver disponível, para quem tiver condições de acompanhar. Mesma coisa da Forja. A Forja segue pública, porque ela só está com um episódio, mas mês passado a gente fez 2 forjas públicas, tá? Porque também foi feito esse ajuste de metas depois dessa publicação. Só estou reforçando aqui sobre a Maldição de Strahd, que ela está ao vivo, né? Ela está encerrada a temporada 2, mas que está vindo mais temporada pela frente, porque a aventura não acabou. Valhalla Riders e GURPS continua lá sendo publicada ao vivo, o pessoal está gravando lá com o Luciano, e a aventura continua. O Mestre Conrado, que é o nosso mestre de aluguel, que tem a parceria aqui com a gente, publica suas mesas de A Maldição de Strahd Reloaded, também no YouTube, e o Hater, o Thiago, o mestre Hater, continua divulgando as suas lives de preparo de aventura de RPG, certinho? Legal. E olha só, opa, fala aí, Anderson, o Anderson passou aqui no chat do YouTube, ó. Não, preciso fazer isso hoje, Anderson, senão é que já tá tarde da noite no domingo. Se eu não fizer isso agora, eu não consigo fazer isso depois. Então vamos lá, olha só. Agora eu quero trazer para vocês a nova descrição da campanha do Apoia-se. Eu acho que vale a pena, eu vou fazer uma leitura aqui completa da descrição, porque pelo menos eu já atualizo você do que é e o que tem de novidade, o texto novo. Acho que vale a pena eu ler aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o texto, ó. Claro que o texto está no site do Apoia-se, todo mundo pode ler, mas eu vou fazer essa versão em áudio para quem fala, Rafael, não vou entrar, não vou ler. Fala aí para mim. Então vamos lá, olha só. Primeiro, começando aqui com o texto que é: o que é RPG Next? Somos um grupo apaixonado por RPG. Acho que isso já ficou claro, né? A gente se dedica a criar conteúdo de alta qualidade, ou a gente tenta, né? Para jogadores de todos os níveis. Seja você um veterano experiente, um novato curioso, o RPG Next tem algo para você. Aí nós temos aqui a novidade, né? Agora você pode ouvir os nossos conteúdos exclusivos no Spotify. Isso não é tão novidade assim, mas para quem vira padrinho, sempre é uma novidade, tá? Então, só para avisar e relembrar que para você tornar a sua experiência ainda mais fácil e prática, agora a gente disponibiliza os conteúdos exclusivos do Apoia-se também no Spotify. Aí tem um link para você poder ver como é que faz essa integração. Nós temos a comunidade oficial do Telegram. Eu não vou ler tudo, né? Nós temos um link aqui que é o t.me/rpgnextoficial, tudo junto, se você quiser usar o Telegram e conversar com a galera. Uma comunidade oficial aberta para o público. E aqui sim, nosso foco principal, caso você não saiba, qual que é o nosso foco principal? Produzir podcasts envolventes e imersivos que narram nossas aventuras em RPG, como o famoso Tarrasque na Bota. A gente tem, então, o nosso carro-chefe é o Tarrasque na Bota, tá? Só que ele é trabalhoso de ser feito.
Então, imagine-se transportado para mundos fantásticos, vivendo cada passo da jornada ao lado de nossos personagens. Então, essa que é a ideia. Agora, a gente também tem um foco de criar lives gamificadas e interativas, nas quais você pode participar da ação e influenciar o destino da história. A gente já fez isso mais vezes, a gente quer retomar, né? E é como jogar RPG ao vivo, que você está ali interferindo, tá? Mas no conforto da sua casa. Ou pelo menos parte da tomada de decisão ou a influência nos bônus, né? Agora, oferecer conteúdos informativos é mais um foco nosso. Informativos e divertidos sobre RPG. Então vai ter lá no meio tutorial, dica, entrevista, um monte de coisa, tá? Então você vai poder explorar todo esse universo de RPG e aprender tudo que você precisa para se tornar um mestre, jogador ainda melhor ou ter novas ideias com os nossos conteúdos. Esse é o nosso foco do programa, tá? E aí por que você, a gente colocou, né, atualizou, por que você deveria apoiar o RPG Next, né? A sua contribuição nos permite continuar criando conteúdo de alta qualidade e expandindo nossa comunidade. Você também terá acesso a benefícios exclusivos, como conteúdo antecipado, sorteios e participação no grupo de apoiadores, com conversas que não existem em nenhum outro lugar. Apoiar o RPG Next é mais do que doar, é fazer parte de uma comunidade vibrante e apaixonada por RPG. Então você estará incentivando a cultura do RPG no Brasil, ajudando a fortalecer a comunidade RPGística e a garantir que esse hobby continue crescendo e se desenvolvendo. Você ajuda a RPG Next a continuar inspirando ações do bem, como o projeto Guerreiros do Bem, que já levou solidariedade e apoio financeiro, né, a pessoas em situação vulnerável. Então o seu apoio vai manter viva essa chama de transformar a paixão em impacto positivo. Já falei do Guerreiros do Bem em outra situação, ele sofreu uma mudança, já expliquei o porquê e já também expliquei qual que é o nosso plano para a gente poder manter o Guerreiros do Bem. Então tá vindo aí mais ações para Guerreiros do Bem, só que dá trabalho. Mas uma vez que a gente conseguir passar por essa montanha de trabalho, acredito eu que a coisa vai fluir melhor, beleza? Então aguardem. Bom, como usamos o apoio recebido no Apoia-se, uma vez que você doa esse dinheiro e chega pra gente? Basicamente, a gente melhora a qualidade dos nossos podcasts e lives, investindo em equipamento, software e recursos de produção. A gente também expande a criação de conteúdo, como você pode ver nas metas que eu acabei de citar, como novos podcasts, lives, geralmente as lives estão vinculadas a podcasts, tutoriais que às vezes acabam saindo eventualmente no próprio YouTube, artigos que a gente pode escrever às vezes, contos e muito mais. E a gente oferece recompensas exclusivas para apoiadores, com acesso antecipado aos episódios e podcast, descontos. Na verdade, a gente está nessa ideia de tentar aplicar algum tipo de desconto para algum produto que a gente possa vender para vocês. A gente só tem que calcular direito, sorteios, mas a ideia qual que é? É que, por exemplo, olha, hoje você pode ter acesso, se você for padrinho, às cartas críticas ilustradas. Tá? Então você acessa elas de graça. Porque a gente está em desenvolvimento e só você tem acesso a isso. Só se você for padrinho, a partir de um nível, né, você tem acesso, mas não é só as cartas, você acessa as ilustrações separadas, você acessa as molduras das cartas para que você possa colocar a arte que você achar melhor atrás das cartas e criar as suas próprias cartas com as suas próprias artes. Por isso que é uma recompensa, tá? Enfim, é isso. Então eu termino o texto descritivo aqui com junte-se a nós nessa jornada épica, apoie o RPG Next e ajude a construir uma comunidade RPGística ainda mais forte e vibrante no Brasil, tá? E é isso, beleza? Bom, e aí eu continuo na descrição onde eu apresento os nossos programas, e aqui que eu vou falar do PPMC. Então você já sabe que existe o Tarrasque na Bota, que é o nosso carro-chefe, aventuras RPG editadas com efeitos, trilhas, interpretação imersiva, a Forja, que são conversas e entrevistas com criadores, mestres, jogadores sobre o mundo do RPG, regras do D&D, que são explicações claras, didáticas sobre as regras de Dungeons & Dragons. Aí nós temos Neuronautas, que basicamente tem ali reflexões sobre assuntos nerds diversos em formato de bate-papo inteligente e descontraído, contos narrados, histórias curtas originais inspiradas em RPG, narradas com emoção e trilha sonora. E antes de eu falar aqui o novo podcast, você sabe que também tem o Regras do GURPS, que o feed tá pausado também, tá parado sem sair conteúdo novo, mas estamos retomando devagarinho para sair novos conteúdos. Que, então, Regras do GURPS é a mesma coisa, né? Um mergulho nas regras do sistema GURPS, trazendo explicações e exemplos práticos.
e o Pé na Porta Mímico na Cara, que ainda não foi lançado, mas já está registrado para a próxima meta. Uma vez que ela for batida, falta pouquinho para ela ser batida, vai sair o primeiro episódio de Pé na Porta Mímico na Cara. Não sei se vocês lembram, quando a gente jogou aquela aventura... Como é que era? A Casa da Morte. Teve aquela clássica cena do personagem da Shelley de meter o pé na porta e ela ter o azar de ter metido... Assim, ninguém meteu o pé na porta naquela aventura em nenhum momento. Existiam dezenas de portas na aventura inteira. Na única vez que alguém escolheu meter o pé na porta, se deu mal e meteu o pé na porta que era um mímico. Então, assim, foi uma coincidência gigantesca. Então, a gente aproveitamos esse nome, essa brincadeira, e criamos esse novo programa, que vai ser até parecido, é a mesma experiência do Tarrasque na Bota. Por quê? Porque é um programa que ele vai ser irreverente, meio caótico, mas ele é o que tem? Cheio de aventuras, cheio de humor e improviso, porque são partidas de RPG, geralmente one-shots, que participam padrinhos do RPG Next lá dentro, e você vai poder ouvir essas partidas editadas, tá? É quase como se fosse ali uma versão rascunho de Tarrasque na Bota, tá? A gente vai lançar, e aí quando a gente lançar vocês vão poder ouvir, vai ser público o primeiro episódio lançado, e aí vocês vão poder dar feedback pra gente pra ver como é que tá, se tá bacana ou não, certinho? Bom, aí seguindo aqui o nosso boletim informativo, tem mais informação sobre como é que você integra o Apoia-se ao Spotify, né? E aí eu não vou ler aqui, vou pular. Aí falando em Spotify, nós temos aqui nossas playlists no Spotify, então se você quiser facilitar e encontrar todas as aventuras do RPG Next, tem todas as playlists aqui, desde a primeira aventura até a última. Eu não vou ficar repetindo, porque eu já falei isso no boletim informativo passado, mas tem todas as playlists de todas as aventuras. E quando sair uma aventura nova, vai ter que ter uma nova playlist também, tá? Mas por enquanto todas estão aqui, são as aventuras que estão saindo já. As 8 cartas críticas já foram atualizadas para quem é apoiador do projeto. Queria agradecer demais, né, a galera que está doando e ajuda a gente a continuar assinando os patrons de conteúdo que nos ajudam a ter sempre conteúdo entrando novo, renovando a nossa biblioteca de material, certo? Mapas animados, coisas para as mesas de Foundry e por aí vai. E também a assinatura do pacote Adobe, que tá bem em conta, mas a gente ajuda. E uma nova aquisição que foi mais um microfone dinâmico, né, o Fifine AM8, que é fantástico esse microfone. Assim, eu agradeço muito a China por ter produzido esse microfone pra gente, porque a gente não tem acesso às coisas aqui com facilidade. Equipamento de áudio no Brasil é muito difícil, muito caro de acessar. E esse microfone é um microfone dinâmico. E outra coisa que é difícil de comprar no Brasil, ou era comprar microfone dinâmico, que é esse microfone que eu estou usando agora aqui gravando. É um microfone que ele capta menos agudos e ele é menos sensível a esses sons agudos e faz com que a nossa voz é igual ao microfone de palco. Para cantor de palco, o microfone do Silvio Santos, era tudo microfone dinâmico. Porque você está num ambiente meio barulhento, ele dá uma abafada nos ruídos. Não fica aquele agudo, né, do cachorro latindo no fundo. Então, ruídos que são feitos longe do microfone, ele acaba não captando com tanta facilidade. Isso é essencial para a gente poder gravar podcast. Então a gente pegou esse microfone, não foi o primeiro, tá, que a gente já comprou, mas acabei registrando aqui porque foi uma aquisição nova, que foi enviado para o Heitor Fraga, nosso jogador lá do Tarrasque na Bota, que está jogando, né, que já jogou a aventura Badlands. Então, se você ouviu o Heitor jogando Badlands, né, você sabe que a voz dele tinha uma qualidade e agora daqui para frente aguarde, porque a nova voz dele com o novo microfone vai sair com melhor qualidade, tá? Então, graças ao apoio do pessoal, de você, padrinho e madrinha do projeto, beleza? Aí nós temos, obviamente, as nossas vagas de aluguel, de RPG de aluguel. Não tivemos atualização por enquanto, nós estamos com os mesmos mestres, mas não falta opção. Não falta opção para você poder procurar um mestre, um tipo de aventura e até um sistema diferente, tá? Então, deixo aqui no boletim informativo para você poder consultar, com o link para o grupo do WhatsApp para falar com o mestre, bem facinho, e até o próprio link da própria loja, se você quiser acessar e dar uma olhadinha em mais informações. Sobre os novos livros do D&D 2024,
Infelizmente o D&D, eu sempre venho atualizando o preço, né? Eu fico sempre de olho nos preços dos livros para ver se cai, se sobe. E o que aconteceu recentemente, acho que foi o seguinte: a Wizards of the Coast lançou o Starter Set do D&D, né? E aí teve, acho que, uma procura muito grande. E quando tem alguma procura alta, geralmente o preço de algumas coisas sobe. Então, o livro do jogador na Amazon saiu do desconto. Ele tá, acho que, uns R$278. Ele estava 211. Voltou ali para os 278, que ainda está no preço, tá? Mas, infelizmente, subiu o preço, tá? Eu acho que se você esperar um pouco, ele vai voltar a cair para esses 211 mais ou menos, tá? Ou até menos. Porque o dólar andou dando uma queda, pode ser que fique 1,99 numa promoção, tá bom? Mas o livro do mestre, o Dungeon Master Guide, continua com o mesmo preço de R$211 no link de afiliado da Amazon. E convertendo, fazendo uma diferença ali do dólar, né, tá mais ou menos $39, ou seja, $11 a menos do que o preço do livro original, de capa, tá? E infelizmente o livro do Manual do Monstro, ele continua em falta, então uma hora ele vai aparecer, espero, tá? O Rubens Matheus Padovese, fala Rubens, beleza? Tá por aí na live do Boletim Informativo, a live mais chata de todas. Aí eu mantenho aqui para vocês o fluxograma do RPG Next, que tem a ver com as vagas de trabalho, né, os membros que estão ajudando no projeto, né? Tem bastante pessoa, nenhum membro entrou novo, tá? E obviamente, aqui nós temos, tem uma telinha explicando, se você quiser ajudar com o projeto RPG Next, tem uma explicaçãozinha de como é que você pode ajudar, tá? E aí, quais são as vagas abertas? Tem várias vagas, mas a gente está pretendendo contratar uma delas, que eu vou citar aqui para você. É o seguinte, estamos cogitando, já leio a mensagem ali do Anderson, estamos cogitando, não posso afirmar ainda, mas a gente fez uma reunião, e estamos cogitando pagar uma ferramenta chamada Opus Clip, que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer cortes de vídeos do YouTube para poder ser publicado em redes sociais. A gente está cogitando fazer essa assinatura, testar um mês para ver se funciona. Só que assim, a plataforma, a ferramenta, ela não funciona sozinho. Alguém tem que abrir ela, logar nela, subir o vídeo ou pelo menos colocar o link do vídeo. Ela vai fazer vários cortes, tem que selecionar quais são os melhores, ajustar, às vezes ela corta errado, a legenda às vezes está errada, fazer um ajuste e nos ajudar a publicar esse vídeo dentro das nossas redes sociais. Ou seja, precisa de uma pessoa fazendo isso. Senão a gente não dá conta de ficar fazendo isso, sendo que a gente tem um monte de coisa do RPG Next para poder fazer, né? Esse é um trabalho de marketing, certo? Mas é um trabalho muito mais operacional. Não é um trabalho criativo, não é um trabalho de você ficar pensando uma campanha de RPG. Não, a gente quer fazer um teste de publicar cortes, clipes de vídeos das nossas transmissões que foram feitas ao vivo no YouTube. Então pode ser da Forja, pode ser de Tarrasque na Bota, pode ser de regras do D&D, pode ser de todos esses programas que estão sendo feitos ao vivo, tá? Então se você está me ouvindo agora e fala assim, Rafael, eu tô a fim de trabalhar isso é para poder, vamos negociar, quanto que vocês estão dispostos, tendo condições de pagar para poder fazer esse trabalho? Porque assim, a gente precisa pagar para fazer esse trabalho, tá? Porque o que acontece? Dentro da equipe hoje, ou não tem ninguém com tempo, né, disponibilidade, ou é um trabalho que ninguém está a fim de fazer, porque isso aqui não tem nada a ver com produção de conteúdo para RPG, né? É um trabalho muito mais operacional de rede social. Então, a equipe não é de gente que gosta de trabalhar com rede social, né? A equipe é de gente que gosta de trabalhar com conteúdos de RPG. Então é por isso que a gente tem que pagar alguém para que essa pessoa nos ajude, tá? Então, se você é essa pessoa, mande um recado pra gente, mande um e-mail, tá? Então, eu vou ler aqui a vaga, ó. Eu estou chamando de editor de clipes para redes sociais. É que assim, não é só editar, vai ter que editar e vai ter que publicar, né? A pessoa vai fazer o quê, né? Então ela utiliza a ferramenta Opus Clip para gerar automaticamente clipes curtos de episódios do RPG Next. Após a geração, realiza ajustes finos no corte, legendas e enquadramento diretamente na própria ferramenta, garantindo que o resultado final seja atrativo, dinâmico e com boa qualidade.
e também é responsável por postar os vídeos prontos nas redes sociais, de acordo com um calendário de publicações que a gente pode montar. Porque esse Opus Clip, quanto mais cortes fizer, mais ele custa, mais caro fica para usar ele, né? Então a gente pode usar pelo menos algumas vezes ele no mês e ele vai gerar vários clipes. E uma vez que gerou vários clipes, acabou o problema. É só editar lá e publicar nas redes sociais. Sobre a quantidade de postagem, a gente tem que ver tudo isso com a pessoa. Claro, mais trabalho tem que se pagar mais, menos trabalho paga menos. Então, dependendo do preço, a gente vai poder pagar mais ou pagar menos. A gente vai poder ter mais publicações ou menos publicações. Então, se você tiver interesse, disponibilidade em receber uma ajuda financeira, receber um extra aí para poder nos ajudar a fazer esse tipo de trabalho no RPG Next, escreva para a gente, contato@rpgnext.com.br, se apresentando, né, compartilhando o seu contato para a gente poder falar com você. Perfeito? Ótimo. Nós temos aqui também agora, depois dessas vagas que tem abertas, cheguei finalmente no momento de recompensas e sorteios do Apoia-se. Mas antes disso, o Anderson escreveu aqui, ó, nesse momento, 6 guerreiros assistindo o boletim informativo no domingo às 23 horas. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Pô, mas escrevam aí, eu quero saber quem que é o louco que está fazendo isso agora. Quem que é o corajoso, para eu poder ler aqui o seu nome e agradecer ao vivo. Deixa aí no chat. E indo para os finalmente aqui no finalzinho, ó. Eu tenho que trazer então as recompensas e sorteios do Apoia-se, porque é atualizado todo mês. E lembrando que o valor mínimo de apoio é de R$5, né? E aí, a partir de 5, ou seja, todo mundo que apoia o projeto faz parte desse sorteio aqui. Ou seja, né, para cada R$1 que você está doando, você tem uma chance de ser sorteado. E aí, obviamente, que quem doa mais tem mais chances de ser sorteado, mas está todo mundo aqui no mesmo tipo de sorteio. Então nós temos aqui a participação na Forja. E aí quem foram sorteados? Os vencedores, em ordem, porque só dá para trazer um padrinho, é o Leonardo de Oliveira Cunha, em primeiro lugar, parabéns, Léo. Depois a Luli Gomes, que foi sorteada de novo, o Reuel Barbosa de Albuquerque Júnior e o Cristiano Souza. Parabéns, pessoal. Quando chegar mais para o final do mês de outubro, quando a gente for gravar um episódio da Forja, que provavelmente vai ser num sábado à tarde, eu mando um aviso no grupo dos padrinhos, marco vocês lá, se você estiver dentro do grupo dos padrinhos, obviamente, né? Marco você lá e te convido para poder participar da Forja comigo e talvez mais um participante especial, depende, aí tem que ver qual que é o assunto também, tá? E aí eu convido você para participar, aí vira podcast, a gente faz isso ao vivo, bem bacana. A outra recompensa que tem sorteio é a magia Conjurar Criatura, de quem apoia o projeto com R$15 ou mais, que basicamente é pegar o seu nome e emprestar para o NPC que vai parar numa aventura de um mestre que esteja gravando Tarrasque na Bota. Tá? Então o vencedor aqui foi o Diego Mota da Silva. Parabéns, Diego, você não tem que fazer nada, você tem que só aguardar para ver se em qual aventura, qual episódio lá no futuro você vai aparecer em... né, o seu nome, não é você, é o seu nome vai aparecer em um NPC, beleza? E nós temos aqui a última recompensa, que não tem sorteio, mas é para todo mundo que apoia o projeto com R$100 ou mais, é a consultoria nossa online de 2 horas ou mais, assim, em torno de 2 horas, né? Sei lá, de como montar, preparar, mestrar sua aventura de RPG. E quem pode participar é o Estevão Felipe, que inclusive participou no mês passado comigo, só que infelizmente a gente não gravou, ele queria fazer off lá, trouxe um mestre amigo dele, a gente conversou por 2 horas. Olha, se a gente tivesse gravado o bate-papo, foi fantástico. Infelizmente não ficou gravado, mas ficou aí de recompensa para o Estevão. E obviamente que ele pode trazer de volta mais dúvidas para poder fazer mais uma consultoria, assim como a Luli Gomes e o Breno Baiardi. E antes de eu fechar aqui, então, com os obrigados especiais, temos aqui o Bubasauro. O Bubasauro sempre aparece, né, Buba? Alô, kkkk. Pô, esse esquece aqui é importante também, nem tudo é só diversão. Olha só, a sua risada aqui já trouxe diversão pra gente, tá vendo? Então eu queria então fazer um agradecimento especial para todos vocês, né? Lembrando que é para quem apoia o projeto com R$20 ou mais, a recompensa é eu fazer isso que eu estou fazendo agora.
Agradecer nominalmente. Gente, eu queria agradecer todos vocês nominalmente, todos os episódios, tá? Todo mês. Mas não dá pra falar 100 nomes, mais de 100 nomes, né? Então a gente teve que fazer um filtro aqui, tá bom? Mas não se preocupe que o nome de todos os padrinhos, aqui ó, dos nossos 105 padrinhos, todos eles eu mostrei aqui na tela, mas todos os nomes de todos vocês também está salvo lá no site do RPG Next, tá bom? Lá na página de doadores, beleza? E aí nós temos aqui então um agradecimento para MW, Diego Oliveira, João Vitor Primieri Paludo, Alan Costa de Araújo, Cristiano Souza, Everson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Maico Cristiano Wolfart, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricuni Fortes, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kopikowski, Alexandre Varachin Palalaoro, Marcos Vinícius Migliaccio, acho que é assim que fala, que 2 Cs, né? Deve ser italiano, Migliaccio, Coles, Vanderlei Niencoeter Jr., Hector Bax de Oliveira, Pedro Henrique Munhoz Costa, Cristiano Silva, Felipe Borrelli, Bruno Giordano, Carlos Souza, André Luiz Oliveira, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valeiro, William Yamashita, Patrick Pereira Lerme, Victor Breda, Victor Adriel Todescato Keller, Alexandre Bauler, Rodrigo Carelli, Felipe Chagas Oliveira, Felipe Pinheiro de Oliveira, Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, Diego Mota da Silva, Werlison Lucas Espíndola, Valdo Raia, Leandro Batista, Rodrigo Porto Veronês, Reuel Barbosa de Albuquerque Júnior, Lucas Engaro de Jesus, Pedro Paulo, Felipe Martins, Estevão Felipe, Luli Gomes e Breno César Baiar de Oliveira. Ufa! E, obviamente, queria dar as boas-vindas para os novos padrinhos do RPG Next. Espero que eles já estejam entrando lá no grupo do WhatsApp. Daniel Roberto de Aguiar, Daniel Wellington Coelho e Ed O. Lima. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que assim que você vira apoiador, no Apoia-se, você tem acesso aos posts que estão bloqueados. E o post número 1 no mural, né? O post que fica no mural do site, ele está fixado no topo. É lá que tem as recompensas. Você clica lá, vai no nível seu de recompensa e você acessa todos os links da sua recompensa. Um dos links é o link de acesso ao grupo de WhatsApp dos padrinhos e madrinhas. Então clique lá, entre que a gente autoriza a sua entrada, tá bom? Claro, se tiver qualquer problema, escreva pra gente, contato@rpgnext.com.br. E para fechar, queria agradecer também o pessoal do YouTube, né? Queria agradecer aos membros do YouTube, o MW, Rudá Silva e Christopher Pavan. E para fechar o boletim informativo aqui, também na transmissão ao vivo, agradecer ao Anderson Danjando 3 Arlira, 3D6 Arlira, que é o Anderson, nosso querido mestre de Badlands. Rubens Matheus Padovese, obrigado por estar acordado aqui no domingo à noite junto comigo, Bulbasauro. E é isso, beleza, pessoal? Muito obrigado, abração para vocês e não se esqueça, acesse apoia.se/rpgnext, veja tudo como é que funciona o projeto por lá e se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhoria, nós temos um formulário no site do RPG Next que você pode preencher por lá ou mandar um e-mail para a gente em contato@rpgnext.com.br. E também não se esqueça, mande comentários, elogios, críticas que a gente vai ler no nosso próximo Pergaminhos na Bota para o mês de novembro, tá bom? Muito obrigado, abraço para vocês, boa noite e até o próximo Boletim Informativo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, valeu!